Gente, tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária. Que delícia! Sexta-feira, já batemos papo, já fizemos sorteio e esse ritmo vai continuar hoje até às 10 horas da noite. Aí depois a gente para pro final de semana e só volta segunda-feira, tá bom? Muito bem, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dê estrelinha para que vocês possam aí acompanhar as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente, tá? Muito bem. A gente vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer mais o escritor nacional José Ferreira do Nascimento. Ele que tem participação em antologia, premiação, contos, é poeta, é prosador. Ai, gente, uma bagagem extensa literária. Vai conversar com a gente sobre todo o seu trabalho literário. Então, vamos ver se ele já tá aí na live. Vamos ver. Oh, que maravilha, José. José, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Olá. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, querido. Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de agosto. Muitíssimo obrigada, tá? Ok, eu que agradeço. É a tua primeira entrevista literária? Não é a primeira, não. Eu já fiz algumas. Ah, já tá cascudo aí em quesitos de entrevista literária. Você é de qual lugar do Brasil? Olha, eu sou paulista, mas estou vivendo no Tocantins aqui há quase 20 anos. Tocantins. Eu entrevistei uma escritora ontem, que também é de Tocantins. Que lugar, né? Perto do Jalapão, não é? Eu estou um pouquinho... Eu estou um pouquinho para cá, já quase na divisa com Goiás. E Jalapão está do outro lado, extremo, né? Do extremo norte. Eu estou no sul. Entendi. É. Muito bem. Desculpa, Zé, te interrompi. Fala, que eu falo pra caramba. Eu estou em Gurupi, mas eu morei muitos anos em Osasco, a região oeste aí de São Paulo, Carapicuíba, Osasco. Fui professor aí muitos anos. E depois eu migrei, né, para cá, para o Tocantins. E aqui eu aposentei como professor. Mas, conhece o Rio? O Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Eu estive algumas vezes como estudante, participando de alguns eventos, né, na Universidade Federal, na Universidade Fluminense. Mas isso há cerca de 20 anos, né? Já faz muito tempo. Conheço assim de passagem. Muito de passagem eu conheço. A gente vai estar com a Bienal aqui esse ano. Você pretende vir ou não? Sim, eu sou convidado para a Bienal. Eu sou um autor convidado. Eu vou estar participando. Eu tenho algumas antologias na editora Carnage, que estarão na Bienal. Eu também estou pela CELB, né, o coletivo editorial Literabooks, que também vai estar presente aí na Bienal. Então eu vou como convidado e, ao mesmo tempo, quero fazer um passeio com a esposa. Vamos falar, então, também daqui a pouco sobre a tua vinda à Bienal, porque é realmente um evento extraordinário para escritores, leitores e editoras. E ter mais um escritor nacional nesse evento vai ser incrível. Ô Zé, me diz uma coisa. Fala. Eu ia dizer, é a minha segunda vez na Bienal do Rio.
Você, É a minha segunda vez. você já foi à Bienal de São Paulo? Já participei também em São Paulo. E em 1999, olha, faz uns dias aí, eu participei da Bienal do Rio. Participei como autor no meu primeiro livro de contos na Bienal, pela Casa do Novo Autor. E depois, um ano depois, aí na Bienal de 2000, participei em São Paulo também, e eu já estava terminando meu curso lá na USP e tal, e aí eu dei uma parada, mas eu tive participação em 2 bienais, antigamente, né? Muito bem, vamos falar sobre isso também. Mas antes, para que a gente possa ir conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre esse seu trabalho literário, porque eu vi que você tem uma bagagem muito grande aí, com antologia, com prêmio, com bienal. Então, isso tudo é um combo que a gente adora. Zé Nascimento, poeta e prosador, nascido em Santo Anastácio, São Paulo. Nosso escritor é mestre em literaturas. Está entre os vencedores do primeiro Carnage de Literatura 2022 e 2023. Carnage é o quê? Uma editora? É uma editora de Recife, a editora Carnage. O primeiro prêmio Carnage, no ano passado a editora completou 1 ano e lançou um prêmio, né, para os escritores, um prêmio nacional, e em várias categorias. E em uma das categorias era primeiro, segundo, terceiro lugar, melhores contos de mistério e terror. E um dos meus contos aí ficou em terceiro colocado, foi uma grande honra para mim. Concorri com muitas feras aí, né? Não se sabe, Zé, que esses prêmios que são promovidos pelas editoras, essas antologias, essas premiações, é importantíssimo para divulgar talentos que a gente desconhece dentro do território nacional, principalmente de terror, porque hoje a gente não vê muito escritores de terror tendo aí visibilidade. E essas antologias voltadas para o gênero estão trazendo pessoas incríveis, dando visibilidade para escritores incríveis, né? Você participou com o conto Ludovic e o Vírus do Vampiro, é isso? Isso. É uma historiazinha que já participou de uma antologia anteriormente, né? Essa história, ela versa a questão do vampirismo do ponto de vista científico. Bolei uma história em que um cientista acha que os vampiros têm uma base científica, e ele descobre lá um inseto que poderia, teoricamente, picar uma pessoa e ela se transformasse num vampiro. Então, a história versa, mais ou menos, o personagem é um maluco, né? Se passa na época da Inquisição, e por conta disso ele vai sofrer as consequências, né? Mas a história é isso aí, basicamente é isso daí, né? Tem um personagem que é um cientista maluco, que quer desvincular, né? E descobrir o vírus que transforma a pessoa em vampiro. E com esse conto, a terceira colocação. Agora, esse conto Ludovic e o Vírus do Vampiro, você tem ele perto de você aí ou não? Eu tenho ele assim, acho que eu tenho aqui no computador, só um minuto só. Porque é tipo um Homem-Aranha, né, gente? Que é picado pela aranha e se transforma num super-herói, talvez. Ô, Zé, não, eu não tenho ele. Não tem problema, não. Não tem problema. Não, eu não tenho ele aqui. Dentro de uma outra página aqui, eu iria demorar para achá-lo agora. Não tem problema, não. Esse prêmio Carnage, então, quem não conhece a editora, já corre lá, já segue, porque deve estar promovendo aí consecutivamente outros prêmios semelhantes a esse. Esse do nosso autor foi em 2022, 2023, né?
Ele ganhou o troféu de terceiro colocado. Conto de Horror de 2022, ano passado, gente. Agora, o Zé também tem várias antologias no currículo, desde terror até distopia. Além disso, ele também é poeta. Ô Zé, como é que tu equilibra tanto gênero na tua vida para escrever? Olha, eu fui professor de literatura, estou aposentado, mas a minha carreira literária, ela começa em sala de aula. E eu levava essa coisa de poesia, de teatro, para dentro da sala de aula e junto com os meus alunos. O meu livro de poesia é um livro que surgiu dentro da sala de aula, num projeto que eu tive com os alunos do Cefam, em Osasco, há muitos anos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de levar um recital. Nós fizemos uma peça de teatro. E essa brincadeira de teatro com literatura, com a poesia, rendeu uma peça que eu escrevi e a gente foi muito feliz nessa peça de teatro chamada Feridas da Vida, que deu origem também ao livro, né? Depois a gente conseguiu editar o livro com os textos meus, mas na apresentação teatral a gente englobou com a música. Então eram textos performáticos, vamos dizer assim, e a gente inseria com música popular brasileira da melhor qualidade, que é o que eu gosto. Adoro Chico Buarque, Caetano e por aí afora. Gosta da raiz, né? A raiz é boa, gente. A raiz é boa. É isso, então eu gosto muito de trabalhar com textos. Eu pegava as músicas desse pessoal da MPB, de Zé Ramalho e tal, e aí a gente declamava, transformava isso em peça de teatro. Era uma coisa assim, era um experimento que me deu muita alegria, muito orgulho. Foi muito legal o tempo que eu trabalhei com esses alunos no teatro e em sala de aula. E aí começou, né? O autor também é destaque na Cultura Negra de Osasco. O que é isso? É uma instituição? É uma premiação? O que é a Cultura Negra de Osasco? Não, já foi. Nós tínhamos, né, uma comunidade voltada para a cultura negra em Osasco e atualmente, infelizmente, está desativado. Nós temos ainda algumas pessoas lá que ainda têm algum trabalho assim, voltado para essa questão de combater o preconceito, o racismo, essa coisa toda. Então, quando eu estava em sala de aula, eu fazia parte dessa comunidade negra de Osasco. E a gente eu produzi peças de teatro, eu produzi algumas coisas que ficaram aí. Recentemente, um colega aí de Osasco, um amigo chamado Ricardo Dias, ele publicou um livro em que ele faz referência a todos os grandes artistas que passaram por Osasco dentro desse contexto, né, de cultura negra. E está lá, eu tenho uma página lá com um destaque pelo que a gente apresentou. Na época, apresentei aí um texto chamado Monólogo dos Infelizes, que me deu um troféu. Eu ganhei o troféu como destaque daquele ano pela comunidade negra de Osasco. Foi muito interessante, muito legal. Poxa, queria tanto ouvir sobre esse texto. Você não tem ele aí também? Tenho ele na minha memória. Tenho ele na minha memória. Uns trechinhos, né? É um texto bastante pesado, chama-se Monólogo dos Infelizes. E ele fala sobre uma criança abandonada, né? E que está ali na condição de fazer a sua própria defesa, né? E é um texto mais ou menos assim. Prazer em conhecê-los. Sou fruto do pecado. Eu vim zombar de vocês que são por mim responsáveis. De menor abandonado, passei a carente e depois delinquente, e daí a infrator, revoltado e drogado. Hoje, faço as vezes do meu próprio advogado. Os anjos de alma suja me taxam filho do diabo. Sou temido e odiado. Vocês, a quem chamo pais, que eu já disse responsáveis, depois que eu tiver falado, jamais poderão negar a maldita paternidade. Papai, um bêbado desequilibrado. Lembro dos murros, dos palavrões,
do fedor do hálito, do ronco alto, do choro e das pragas da minha mãe. Seu orgulho ferido, seu nome humilhado. Sou fruto do dissabor da prostituta que você usou. E depois feriu, e depois negou, e então fugiu sem jamais dar valor. Papai, canalha, vil, vagabundo, orgulho que eu não senti, ferida aberta em meu peito, rei dos prazeres mundanos. Papai, que nunca me trouxe um doce, que nunca me pôs no colo, que nunca disse eu te gosto. E mãe, depois ele fala da mãe, né, na sequência. Palavra linda, mamãe. É aquela que eu nunca tive, pois ela nunca me quis. Foi quem tentou me abortar, vingou um feto infeliz. Foi erro de cálculo, falhou a tabela. O que foi que eu fiz? Mamãe, me desculpe, eu tirei teu sossego, tuas noites boêmias. Ainda no útero ouvi tuas blasfêmias. Depois que nascer, vou jogá-lo no lixo. Isso é a última coisa de que eu preciso. Eu era para ti, do meu pai, o retrato. Se ele a usou, eu paguei esse papo. Nos tapas, nas surras. Queimaduras no corpo, pontas de cigarro. Ah, titia. Titia, o consolo é estar ao seu lado. Pois és cobertor ao me deixar dopado. Tu és proteção ao me largar armado. É a única escola que não me enche o saco. Titia, eu te adoro. És minha verdade. Produto do morro, sou rei na cidade. Espelho infiel que distorce as imagens. Titia tem nome. Chama-se sociedade. Ponto final. Eu estou sem palavras. Esse texto, Monólogo dos Infelizes, é uma coisa... Agora você imagina isso dramatizado no teatro, no palco, com crianças que vivenciaram essa mesma questão. É um texto bastante... É forte, é realista, é impactante, é conscientizador, é um soco no estômago, o monólogo dos infelizes. É isso. Então, foi um texto que, ao mesmo tempo que ele me deu esse prazer de receber um troféu, ele também é um grito de alerta, né, e continua sendo um grito de alerta para aquela sociedade. Pensar que esse texto já tem mais de 30 anos. Que texto duro, né? Porque toca aqui dentro, eu tô toda arrepiada com esse texto. Não é fácil, não. Bom, não é fácil nem a gente declamar. Não é fácil nem pra gente. Não é vi. Esse texto tem que literalmente ir para teatro, com certeza. Porque eu fico imaginando realmente ele sendo dito através de um artista de teatro, Nossa, sensacional. Parabéns, tá, Zé? Obrigado, eu que agradeço. Bom, nosso escritor também tem publicação em antologias, como Amor Fatal. É antologia ou é o teu conto? É antologia. Nessa antologia que esteve no Prêmio Ecos da Literatura do ano passado, o Amor Fatal, da editora Carnage, pegou o 3º lugar, como a melhor antologia e a melhor capa, em 3ª colocação. E eu tenho um texto ali chamado Ciúme dos Diabos. Ciúme dos Diabos. É uma história bem passional. É um casal de enamorados, os dois comprometidos, e aí acaba numa tragédia, porque o rapaz se encantou com a moça, que ela era comprometida, e num determinado momento, esse sujeito ele se acha, né, como muitos machistas, se acha dono daquela pessoa, e acaba que o relacionamento entre eles, quando ela decide colocar um ponto final, ele não aceita. O rapaz não aceita. E aí ele parte para uma questão de vingança. Essa vingança não é contra outro namorado, é contra o marido. Eles são amantes, né? Ele acha que ele eliminando o marido, ele conseguiria levar a menina para o lado dele.
E a história se envolve aí numa tragédia. São sempre histórias curtas, né? Histórias de 4 laudas, que dá aí entre 7 e 8 páginas no tamanho A5, no tamanho do livro normal. São sempre histórias curtas, mas são histórias impactantes. No caso aí, o Amor Fatal, ele se propõe a contar essas tragédias cotidianas. Então, o meu texto ele vai nessa linha. Bem simplesinho, tá? Mas esteve aí entre os vencedores com a editora Carnage. E tem textos muito bons lá também. Maravilha. Essa antologia Amor Fatal. O Ecos da Literatura é um grande prêmio também no meio, né? Eles promovem, fazem premiações de altíssimo nível, né? Agora, o autor também tem participação em 80 antologias. Quer dizer, uma carreira imensa dentro de antologias. Ele é vencedor do primeiro prêmio de Literatura Nacional Contemporânea, com a obra em 2023 de ficção científica, Capturados. O que fala Capturados? Capturados são histórias que versam sobre seres alienígenas. A questão é, será que estamos sozinhos ou não estamos sozinhos nesse universo? E aí eu brinco com essa questão, e que muitas vezes nós nos perguntamos se estamos ou não sozinhos. E o homem, o ser humano, tem vasculhado o espaço sideral buscando vidas extraterrestres. E em determinados contos é isso. Os meus personagens são aqueles que estão buscando seres, como essas histórias de ficção científica, que eu sou um fã, de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas e tal, é muito baseado nisso. O ser humano buscando vidas extraterrestres. Mas, ao mesmo tempo, tem outras histórias em que estes seres extraterrestres já estariam aqui, entre nós, infiltrados, por exemplo, que é aquela teoria da conspiração. Então, o livro tem 11 histórias, né, com essa versatilidade, que às vezes é uma história em que o ser humano está lá fora e outras vezes são os alienígenas que estão vindo para cá. E tem uma história muito interessante no livro, que ela versa sobre a questão do Michael Jackson. Eu era um fã do Michael Jackson. Quando ele faleceu, eu imaginei essa história. E lá, do outro lado do cosmos, né, um outro universo, os seres extraterrestres viram Michael Jackson dançando, cantando e dançando, e vieram em busca do ídolo. Mas quando eles chegaram aqui, o Michael já havia morrido, já estava morto. E só que os alienígenas não sabiam. E eles começam a procurar em todo o planeta para ver se conseguem localizá-lo. É uma história que versa sobre isso, muito interessante. E aí, o que acontece? Os extraterrestres, eles são hostilizados aqui no nosso planeta. Eles passam a ser hostilizados aqui. Eles não compreendem. Por que eles viram um planeta tão dançante, bonito e tal, né? E acabam chegando aqui e encontram pessoas hostis a eles, né? Então, eu brinco com essa questão também. Será que os seres extraterrestres estão aptos, estão com medo dos humanos? Ou os humanos é que teriam mais medo dos extraterrestres? Agora, Zé, tu acredita em extraterrestre? Tu acha que ele está entre nós? Olha, eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo. Eu acredito que não estamos sozinhos. Não diria que seres como da ficção científica, que já estão humanoides, por exemplo, né? Eu não acredito em humanoides. Eu acredito que há, né? E vamos encontrar algum dia vestígio de vida em outros planetas, né? Não como nós pensamos, talvez, né? Mas eu acredito que sim. Pode ser um grande problema ou uma grande solução encontrar seres de outro mundo, né? Bom, pois é. Então, Monique. Pode falar. Só complementando. Esse texto de ficção científica, eu mandei para esse concurso
na verdade, é uma coletânea de textos que deu origem a esse livro de contos. O conto só de histórias de ficção científica que eu dei o nome de Capturados. Porque, na verdade, nós estamos procurando capturá-los e eles estão, talvez, querendo nos capturar. Exato. Através da escrita, né? A capturação aí, né? Eu coloco entre aspas, a capturação é através dos textos, da minha escrita, né? Em que eu capturo esses personagens, né? Que são seres alienígenas e etc. e tal. É isso. Muito bem. O autor também tem a crônica Deixe Estar, de 2019, pela editora Casa do Novo Autor. O que trata Deixe Estar? Deixe Estar foi uma crônica, foi um concurso realizado pela Casa do Novo Autor, aí de São Paulo, do editor Fausto Martorelli, que é um grande amigo meu. Ele editou 2 livros meus no início da minha carreira, e de vez em quando eles lançam algum concurso. Aí, em 2019, teve um concurso de crônicas. E o que acontece? Eu mandei uma crônica, essa crônica Deixe Estar, fala sobre um sujeito que vivenciou a ditadura militar. É um personagem que esteve na ditadura militar e, de repente, ele, num período em que ele vê acontecendo novamente greves, acontecendo invasões, acontecendo algumas coisas que estavam, né, acontecendo em 2019, sobre essa questão de manifestantes na rua. E aí ele tem um surto, né, porque ele, basicamente, ele revê aquilo que ele viu na ditadura e tal. Eu faço um paralelo entre aquele sujeito que sofreu uma tortura, que sofreu o golpe da ditadura militar lá nos anos 60, e esse mesmo personagem trazido para os dias atuais e vivenciando uma coisa semelhante. E essa crônica, então, me deu aí um outro troféu pela Casa do Novo Autor, uma terceira colocação, a terceira melhor crônica de 2019, por essa editora também. Que maravilha! Então, é isso. O Monólogo dos Infelizes, que o nosso escritor mandou aqui pra gente, que foi o troféu Zumbi dos Palmares. Ele recitou lindamente aqui anteriormente na live. Recomendo que procurem, recomendo que leiam, se tiver disponível. Sim. Aonde está esse Monólogo dos Infelizes? Olha, estou relançando esse livro agora, no próximo mês, no dia 30 de setembro, aqui no Tocantins. Eu estou relançando o livro Feridas da Vida, na 2ª edição. Aí, eu tenho também alguns exemplares comigo. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem entrar no meu Instagram, conversar comigo. Eu posso mandar pelo correio e a gente acerta lá pelas redes sociais. Eu posso estar enviando. Mas o livro vai ser comercializado por uma editora daqui do Tocantins, a editora Veloso, que é aqui da cidade de Gurupi, né? Então, os interessados podem entrar em contato comigo pela internet. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Zé? É José Ferreira GPI. José Ferreira GTI. GPI. GPI. GPI, gente. GPI, tá? Bom, fora todas essas obras e obras publicadas desde 98, o Zé também tem um livro chamado O Misterioso Mestre, Z e Outros Contos, é isso? Isso. Esse livro, agora de 2000, ele reúne as minhas principais obras de antologia. Eu selecionei, como você disse anteriormente aí, eu estou participando de mais de 80 antologias, isso nos últimos 3 anos, tá? De 2019 para cá, eu publiquei a maioria dos meus contos, elas estão aí. Então, eu selecionei alguns desses contos que eu participei em antologia, são contos de mistério, suspense, terror. Eu selecionei 22 histórias para compor esse livro, O Misterioso Mestre Z. Tem algumas crônicas também, né? Poucas crônicas. Essa crônica, por exemplo, Deixe Estar,
ela está reeditada aí nesse livro, e tem mais uma crônica no início, que é exatamente o título do livro, que eu não chamaria de conto, eu chamaria de crônica, que é do misterioso Mestre Z mesmo, e outras histórias que estão selecionadas entre mistério, suspense e terror, né? O livro é com 22 histórias, cerca de 180 páginas, e são histórias curtas, rápidas e muito interessantes de ler. Para quem gosta de mistério, suspense, terror, tá aí um canal aí. Né? Você tem ele físico aí com você? Você tem... O livro físico? Não, eu não tenho. Não tenho, porque ele está saindo da gráfica essa semana. Aliás, no final da próxima semana, ele é o livro que eu iria levar para a Bienal, sabe? E aí ele está sendo editado em São Paulo. Então não chegou para mim ainda. Mas na próxima semana já estará disponível. Estará disponível. A Paula está falando aqui, Feridas da Vida é incrível. O que é Feridas da Vida? Feridas da Vida é o livro de poesias em que está o Monólogo dos Infelizes e vários outros textos meus. A Paula, minha querida ex-aluna de Osasco, muitos anos, ela foi uma das alunas que participou efetivamente da construção desse livro, participou da minha vida. Eu, como professor na época, era professor de literatura, e um grande abraço para a Paula. E os meus alunos, a maioria tem o livro, porque eles participaram efetivamente da construção desse livro, Feridas da Vida. Que delícia! Agora, eu estou vendo aqui que você tem uma obra de 98, que diz o seguinte: navegar é preciso, contar é impreciso. Fala sobre o que é essa obra? Foi o meu primeiro livro, a minha estreia literária, vamos dizer assim. Na época eu era aluno da FEFELET, USP, né, fazendo pós-graduação, mestrado na USP, e o professor de lá da USP, eu não me recordo agora o nome dele, ele disse que eu tinha potencial para escrever, né, e eu mandei alguns contos para ele, ele achou interessante, porque a gente estava tendo umas aulas de literatura, ele estava falando sobre Machado de Assis e outros autores, e eu mandei alguns contos para ele, ele falou assim, por que você não publica isso? E aí eu tomei coragem e levei esses contos para a Casa do Novo Autor, que já citamos, e aí surgiu o livro, Navegar é Preciso, Contar é Impreciso. São contos, causos, né? Muitos deles situados aí na periferia de São Paulo e também no interior de São Paulo. Eu sou mais um contador de história, vamos dizer assim. E essa aí foi a minha estreia. Foi a minha estreia. Né? 98, gente. A gente está em 2023. Olha esse caminho literário que o escritor percorreu até agora. Deixa eu te contar. 2019, já é um pouco mais recente. Fala sobre o quê? Sim, pois é. Deixa eu te fazer um adendo. Depois de 2003, eu lancei esse primeiro livro em 98, depois eu lancei o Feridas da Vida, que veio esse livro de poesia e tal, recitar, eu estava trabalhando com teatro, essa coisa toda. Depois eu parei, desde 2003 até a época da pandemia, eu estava publicando, aliás, eu estava compondo algumas coisas, alguns escritos, alguns textos, mas eu não estava publicando nada, porque eu estava em sala de aula ainda. Aí veio o advento da pandemia. E coincidiu que em 2018 eu me aposentei. Então, esse Deixa Eu Te Contar, de 2019, ele é um apanhado de vários textos que eu fui escrevendo ao longo dos anos, de 2003 até 2018, mas estavam engavetados. Então, quando chegou a pandemia, e eu, para não ficar em casa esperando a morte chegar, como a gente dizia, para não ficar, porque tinha aquele advento da Covid, não pode sair, fica dentro de casa e tal, e eu aposentado, falei, não, então é o seguinte, deixa eu fazer alguma coisa.
eu peguei e comecei a editar esse livro, que foi o Deixa Eu Te Contar. Então, esse livro, ele é vamos dizer assim, um apanhado de textos que estavam engavetados, né? E foi legal, porque o pessoal gostou. São mais alguns textos aí. Muito bem. Agora, você falou aí no começo da live que estará na Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Quais os dias Sim. que você vai estar lá? Olha, eu chegarei ao Rio no dia 5, ficarei até o dia 11. A Bienal termina no dia 10, né? Então, eu me programei para chegar lá no dia 5 e ficar até o final. Não sei quantos dias eu passarei por lá, mas como estarei a passeio, né? Entre os dias 5 e o dia 10 eu estarei passeando ali pela Bienal, vendo alguns estandes e tal. Tem alguns que têm livros, antologias das quais eu participo, né? Então, essas editoras que eu citei anteriormente, a editora Carnage, a Selby, que é o coletivo editorial Literabooks, essas duas editoras estarão presentes lá na Bienal. E esses livros dos quais eu participo, essas antologias, estarão à venda lá também, né? Então, eu vou estar passeando por lá. Você vai estar em algum stand para que os leitores... Não, né? Só nos expositores. Só nos expositores. Eu não me inscrevi para fazer nenhum trabalho, porque esse ano não deu tempo, né? Ainda estou produzindo muita coisa e eu não me preparei, na verdade, eu não me preparei muito para essa Bienal. Foi pego assim, meio que de surpresa, né? Mas eu pretendo, para o ano que vem, fazer um trabalho mais específico para a Bienal de São Paulo, né? Se Deus permitir. Muito bem, você vindo à Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha. Eu vou estar lá para encontrar um monte de escritor que passou e vai passar aqui no podcast. Então vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá, Zé? O prazer será meu, né? Estarei aí. Farei questão, né? A gente tomar uma cervejinha aí de leve. Que delícia! Já falou a minha língua! Opa, é a nossa. Agora, ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou curiosa aqui. A capa do livro Misterioso Mestre Z, é você na capa? Sim, sim, sou eu. É meio que autobiográfico. Agora sim. Aí tem uma história. Aí tem uma historinha também sobre isso, né? Então, por que o Misterioso Mestre Z? Desde criança, eu tenho um apelido. Em São Paulo, desde criança, fui conhecido por um apelido. O apelido é Zorro, né? Porque eu era fã do Zorro de capa e espada. Desde criança, histórias em quadrinhos e tal. Eu sou fã também de histórias em quadrinhos. Mas o meu personagem era o Zorro. Então, quando criança, eu brincava de espada e tal. Era imbatível nessa coisa de capa e espada. E aí eu associei esse personagem, o Zorro, né, com o Z de Zé, né, o Z de Mestre José, de Zé Nascimento, de José Ferreira. Então eu criei uma brincadeira. Eu criei um personagem, é o Misterioso Mestre Z. Na verdade, não tem nada de misterioso. É o próprio. Não tem nada de misterioso. Agora eu estou entendendo. Por isso, o nome artístico, gente, Zé Nascimento. E a capa realmente remete a um zorro ali. Tem uma coisa bem marcada. A arte é do meu amigo produtor Rafael Melo, que é um dos fundadores, ele e a esposa, a Luísa Novaes, são os fundadores da Selby, o coletivo editorial Literabooks, que é essa editora que está lançando autores independentes aí em São Paulo e que se prontificaram a fazer aí, me deram o maior apoio
E eles têm vários autores aí que estão lançando livros aí em São Paulo, autores independentes como eu, né? Que ainda não são sucesso, mas estão aí na mídia. Claro que é sucesso! Olha quanta coisa você vem trilhando aí no caminho, gente. Só esse monólogo dos infelizes, cara, já é assim um trabalho excepcional. Agora, eu tô vendo ali atrás de você, que não tem como a gente não ver. Você tem um box de super-herói literário? Todo o meu escritório, ele é baseado em histórias de quadrinhos, tem quadros e tal. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu dar um look aqui para você. Tem um troféu ali. Gente, olha aquilo! Aqui. Deixa eu virar aqui. O quadro, né? O meu escritório é todo fantasiado, né, de histórias em quadrinhos e livros que eu costumo comprar pela internet. Sensacional. Então é isso. Tem o troféu, o troféu que eu ganhei, os troféus estão aqui. O troféu, o maiorzinho que você vê atrás de mim, é o troféu Zumbi dos Palmares. E o menorzinho é o troféu da Palavras de Amor da Crônica, Deixa Estar, que eu ganhei, né? E mais recentemente tem a plaquinha do concurso literário desse ano, que já chegou aqui para mim. Uma plaquinha é outro prêmio literário que eu já recebi esse ano. Graças a Deus. Que isso. delícia! Agora, projetos para esse ano ou ano que vem? Vem livro aí? Vem participação em antologia? Como é que tá isso, Zé? Sim, as participações em antologias eu tenho várias. Agora mesmo eu estou terminando 2 textos de uma antologia sobre bruxas, né? Ainda vou mandar ainda essa semana para a editora Carnage. Eu participo de todas as antologias deles. Eu tenho 2 livros para esse ano, que é o Feridas da Vida, né? A reedição desse livro de poesia, que acontecerá agora no mês de setembro também, no final do mês. Tem o Misterioso Mestre Z, que é esse que está saindo agora nos próximos dias. E em janeiro de 2024, já temos esse projeto da ficção científica, né, que é o livro Capturados. Que o prêmio que eu recebi vai me dar o direito a ter o livro editado pelo coletivo editorial, sem custos. Então, o livro vai sair já em janeiro, já tenho alguma coisa para janeiro de 2024. Então, são 2 livros para esse ano e o livro de ficção científica para janeiro. Por enquanto, é só. Que maravilha! Cheio de projeto aí. Quem quiser comprar, Zé, os teus livros ou o Misterioso Mestre Z, aonde está a venda? Consegue com você? Autografado ou não? Como é que a gente adquire suas obras? Sim, dentro de poucos dias o livro vai estar à venda no site da CELB, que é o Coletivo Editorial Literabooks de São Paulo. Então, os autores, as pessoas que quiserem ler, quiserem adquirir pela plataforma, ele deve ficar à venda pela plataforma Wiclap, né? Ele deve estar à venda pela plataforma, mas não vou adiantar com 100% de certeza, mas as pessoas que estiverem interessadas podem entrar no meu Instagram. Assim que o livro for lançado, a gente vai fazer um marketing, vai dizer mais especificamente aonde. Mas eu sempre tenho um pouco dos exemplares dos livros comigo. Até porque tem muita gente da família que quer adquirir o livro também, né? Então, as pessoas podem me procurar, podem entrar no Instagram, porque se ela não conseguir comprar lá fora, eu posso enviar pelo correio, né? Daqui mesmo de casa, eu posso enviar para as pessoas interessadas. Então, fica aí a dica. Assim que sair o livro, Misterioso Mestre Z, a gente vai fazer uma divulgação aí pelas redes sociais, ok? Muito bem. Só frisando que
Vou marcar o autor como colaborador aqui na live. Vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, claro. Siga o autor nacional Zé Nascimento, porque tem muita coisa boa chegando por aí. Zé, querido, que coisa boa poder ter você no meu projeto, com tanta obra literária publicada, com essa bagagem, com esse conhecimento, com toda essa estrutura literária dentro do mercado. Eu só tenho que te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo e que você não pare de produzir. A gente precisa desse tipo de qualidade. Obrigada, tá? Okay. Eu é que agradeço, foi um prazer estar com você e espero que seja a primeira de muitas outras vezes, tá bom? Volte quando você quiser, o espaço está aberto. Livro é o que não falta. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu volto 8 horas da noite com mais bate-papo. Zé, querido, um beijo, obrigada. Ok, um beijo para você também. Obrigado.